Doutor Romero, bom dia mais uma vez. Deixa eu dar um breve histórico aqui. O doutor Mauro Romero chefia o setor de doenças sexualmente transmissíveis da Universidade Federal Fluminense. E ali, nessa trincheira, foi pioneiro na luta para que as vacinas contra o HPV passassem a ser ministradas em maior escala na rede pública, em campanhas mais amplas. Aliás, não tinha campanha nenhuma e tal. O HPV ele vai explicar para vocês qual é a gravidade e o porquê da necessidade da vacinação. Mas a razão do Dr. Mauro estar aqui conosco hoje já não é a de enfatizar a importância da prevenção contra o HPV, apenas isso, mas também para fazer um alerta a você, pai, mãe, que estão nos ouvindo, que conhecem, ou que têm irmãos, que têm filhos na idade que ele vai dizer e tal, ou filhas principalmente, para algo que vai ser um absurdo se acontecer e por pura falta de consciência familiar, eu diria, por parte da sociedade. É um absurdo o que ele vai contar para nós. Doutor Mauro, o senhor tem a palavra. Bom dia, Bochão. Obrigado pela oportunidade. Então, você já colocou, a gente conseguiu um fato muito importante para o Brasil e para o mundo. Em 2014, o Brasil conseguiu introduzir a vacinação contra HPV, papilomavírus humano, que causa inúmeras patologias, doença, desde aquela verruga no genital, aquela crista de galo, pode dar na boca também, mas ela ganhou uma importância muito grande, a doença por HPV, por ser o principal agente do câncer de colo do útero, aquele câncer que muitas das vezes o ginecologista consegue detectar lesões iniciais pelo preventivo. Mas hoje nós sabemos que causa câncer de ânus, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de faringe, de boca, de pênis. E aí, Bochá, nós conseguimos uma coisa assim sensacional, típicas de Brasil. A primeira dose em 2014, pode acreditar, nós tivemos mais do que 100%. Quer dizer, foi 100% de quê? 100% de vacinação na população escolhida, que era uma população que foi escolhida de 9 a 14 anos, de 9 a 13 anos, e então numa faixa principalmente de 11 a 13, nós conseguimos ter aí uma vacinação com o envolvimento das escolas. Todo mundo foi para a escola, posto de saúde, mas sobretudo escola, porque em meninas, né, essa vacinação foi feita. E já na segunda dose, ocorreram um ou outro distúrbio, um ou outro, eu digo na verdade como ruído de comunicação, que foi uma outra menina que passou mal, que caiu, que teve lipotímia, que ficou branca e tal. Isso deu, pode acreditar, um impacto muito grande na adesão para a segunda dose de 2014. E conseguiu impactar ainda na primeira dose de 2015 e na segunda dose de 2015 também. 2016 a gente está buscando os dados. Mas o que chama a atenção mais ainda é que nós tivemos essa vacinação muito boa em 2014, foi a maior do mundo, posso te dizer, pelo menos eu não leio nenhum relato que a população destinada, meninas, né, naquela faixa etária, conseguiu. Mas agora, eu trabalhando, eu e um mundaréu de gente trabalhando e vendo a validade, nós observamos que tem vacina vai vencer em junho. E um lote vai vencer em agosto. Isso me deixou muito inquieto, Bechá. É muito triste, porque eu vou te confessar aqui no ar, em público, nota negativa em vacinação, em saúde, não é bom. É um fato ruim para que as pessoas absorvam bem quando você fala alguma coisa negativa em termos de vacinação. Porém, eu não podia ficar quieto sabendo que vai vencer vacina em junho, que as famílias não estão indo, as escolas não estão entrando com aquela verdadeira atuação, os postos de saúde também. Nós estamos com muitos problemas, que foi zika, dengue, chikungunya, febre amarela, agora já começa com vacinação para a gripe.
verdadeiramente o posto de saúde não tem pernas para sair indo em todas as escolas. Por outro lado, a escola também tem que abrir, e a família, Boixá. Todo dia eu encontro colegas médicos, médicas, que deu a primeira dose da sua filha e não deu a segunda. Que horror. Médicos, pessoas de um nível... eu ouvi dizer que uma pessoa passou mal e tal, e agora... Doutor Mauro, deixa eu lhe fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, qual é a taxa padrão global de ocorrências adversas na vacinação contra o HPV? Praticamente zero, Boixá, isso no mundo inteiro, praticamente zero. Tem uma coisa aqui, uma lipotímia ali, outra ali, uma febre cá, mas não tem nenhum relato de doença importante, isso foi bem explorado no mundo todo. Então, portanto, primeiro dado que eu queria dizer para você, papai, mamãe, titio, titia, vovó, jovem que está nos ouvindo, você que é jovem, está nos ouvindo, não tem consequência, morte, doença, nada. Às vezes, em estatística irrelevante, é negócio assim, um caso para cada 100 mil, a pessoa fica pálida, dá uma coisinha e tal, uma reação adversa. Mas é um caso para cada... É esse o número, mais ou menos? Quer dizer, dor, porque é muito subjetivo, né? Aquela coisa de dor, aquela coisa de uma febrezinha assim, mas o que você está no caminho certo. O dado importante de uma alergia, de uma reação adversa importante, é muito bem observado no mundo. Isso daí é fácil pegar um mentiroso, porque você entra na estatística do CDC americano, do IMEA, da Europa, do próprio Brasil, que tem um serviço de saúde de vacinação, o Boixá, e a gente tem que deixar isso registrado. Um dos melhores do mundo é o sistema de vacinação do Brasil. Porém, especificamente no HPV e em outras também, mas essa vacina vencendo para nós, é uma situação muito triste. Bom, deixa eu continuar aqui na toada. Então temos a primeira informação para todo mundo é o seguinte: deixa de bobagem, porque a vacina contra o HPV não produz consequência alguma que mereça destaque. E mais, caso você dê o azar de ser contaminado, e nós vamos falar do crescimento da doença, você arrumou um problema grave para a sua vida, para a vida de sua filha. Então preste atenção. Você vai, não vou vacinar porque tenho medo. Burrice, o nome disso é burrice, irresponsabilidade. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: se a vacina, primeira dose de 2014, alcançou 100% nas faixas etárias propostas de meninas, né? A falta da segunda dose anula a imunidade obtida com a primeira, doutor? Ou seja, quem não deu a segunda dose jogou por terra, perdeu os efeitos da primeira? Está tudo isso em estudo. Vacina, dose dada é dose contada. Hoje existem alguns estudos começando no mundo, querendo saber em algumas faixas etárias se uma dose tem um benefício satisfatório, não igual a duas doses. Mas hoje eu posso te afirmar com segurança que não tem nada que comprove que apenas uma dose resolve a situação. A hora que a gente comprovar isso será uma maravilha. Tem estudos começando no mundo. Porém, no Brasil, nós temos a possibilidade de fazer 2 doses e está aberto aí para meninas de 9 a 14. De uma maneira exemplar, o Brasil colocou meninos de 12 e 13. E agora, poxa, Boixá, para se assustar mesmo, pessoas que vivem com HIV, pessoas que já têm uma doença que causa alguma imunossupressão, o governo brasileiro também abriu possibilidade para vacinar gratuitamente nos postos, de 9 a 26. Boixá, em todos esse pessoal, o índice de vacinação está baixo, populacional está baixo.
Tá, agora vamos lá. Então tivemos uma primeira série em 2014, 100% na primeira dose, caiu para quanto na segunda, doutor? Na segunda dose, alguns lugares 70, 80. Existe um site chamado Vacinômetro, que você é capaz de entrar e descobrir cidade por cidade. Então, tem cidade que conseguiu 90, 80, 70, 60, 44, mas a média não passou de 60. Isso em 2014, quando deu-se a primeira campanha, portanto, uma cobertura de imprensa maior, mobilização maior. Depois nós tivemos vários adventos aí que o professor lembrou, febre amarela, zika, dengue, chikungunya, gripe, que está agora campanha importante também e tal, que atropelaram a estrutura de vacinação pública e também a percepção da gravidade e da necessidade da vacinação contra HPV. E aí nós entramos na segunda campanha em 2015. Ela alcançou a primeira dose de 2015, que porcentagem de imunização? Em torno de 70%. Já caiu bastante. Já e a segunda dose? A segunda dose caiu e hoje, na quanto, segunda dose de 2014, no geral, né? Estou falando assim, no geral, porque tem cidades que conseguem um índice maior. Isso é público. Hoje nós estamos em torno de 44%, 46%. Isso na de 2014 ou 2015, doutor? 2015. Então vejam, primeira dose, 2014, 100% a primeira dose, né, praticamente 100%. Aí na segunda, que é fundamental, caiu para 70%. Isso em 2014. 2015, a vacinação da primeira dose foi de 70%, já caiu bem em relação à primeira dose de 2014. E a segunda foi para 44%, tem menos da metade da população alvo tomou a segunda dose. E só 7 em cada 10 da população alvo tomaram a primeira dose. Então é uma maluquice. Agora, qual é a consequência disso? Vacinas que tinham sido compradas, estão disponíveis na rede pública, vão vencer, vão perder a validade. Daqui a quanto tempo, doutor? Tem um lote que eu tenho, esse lote, eu já vi esse lote, algumas cidades eu já vi no estado do Rio de Janeiro, 16 de junho. Olha que loucura. E o outro lote, 24 e 26 de agosto. Eu já vi essas vacinas. Eu eu e um bocado de gente já viu. Claro, então é o seguinte, qual é o alerta que o doutor Romero está dando para a gente? Eu insisto em falar com as mães. Você que tem uma filha adolescente, pré-adolescente, por que está vacinando nessa idade? Porque a imunização se dará plenamente quando a menina entrar na fase, na vida de sexual, tá certo? Mas minha filha só tem 14 anos e não faz sexo. Não, a imunidade vai permanecer. E mais, tem uma música do Gilberto Gil que eu adoro, e eu estou falando como pai de 5 mulheres, hein? Eu tenho 5 filhas e um filho. Tenho filha de todas as idades que vocês possam imaginar. Então estou falando como alguém que tem isso perto de si, né? Ele diz assim: mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. É claro que é um verso, um poema, como queiram, para dizer o quanto a vida, às vezes, nos surpreende dentro dos territórios que nós julgamos inexpugnáveis. Eu estou falando como pai. Você não está livre amanhã, com todo o zelo, toda a perspectiva, de tua filha se deparar com uma situação... Teu filho também, né? Hoje vacinamos filho também. Hein? Os filhos, os meninos. Meu filho é matador. Cara, cai na real. Seu filho pode contrair uma doença que envolve amputação peniana, que envolve contaminação, que envolve consequências terríveis numa fase da vida que vai marcá-lo. Isso com evolução gravíssima se não tiver tratamento adequado. E mesmo o condiloma culminado, Boixá, que é uma doença benigna, aquela verruga genital, aquele crista de galo, olha, Boixá, aquilo que dá de trabalho às vezes a gente fica tratando 1 ano. A pessoa vai no serviço 1 ano para queima dali, queima daqui, retira aqui, volta ali. E quando você faz a vacinação, até em quem já está mais adulto, e vale aí o dado bom também, que hoje nós sabemos, ele tem uma ajuda. Porém, o grande modelo nosso é o que nós estamos fazendo para a gripe agora.
Nós agora, nesse momento, nós estamos em momento de ter os números de gripe alto. O que a gente faz? Vacina antes, para quando chegar junho, Claro. julho, que começa os casos a aparecerem, a coisa já está protegida. Então, o ideal é vacinar antes da atividade sexual, independente se vai ter atividade sexual, claro, e quando vai ter, o mais precoce possível. Doutor Mauro Romero, chefe do setor de doença sexualmente transmissível da Universidade Federal Fluminense. Quem tomou a primeira dose em 2014 e não tomou a segunda? Deve tomar agora, dose dada. A gente tem que botar o seguinte: dose dada, dose contada. Isso vale, Boechat, também para uma outra doença, que aí é o programa, você vai ter que fazer outro programa, chamar o Edmilson Bigobes, que é hepatite B, que nós temos vacinação gratuita desde o século passado e ainda um bocado de pessoas não vacinou. Então, dose dada é dose contada. Tomou a primeira, toma a segunda na mais rápida oportunidade e completa o esquema vacinal. Boechat, só repetir. Isso para determinadas vacinas, tá, gente? Não é em toda a doença, ou melhor, toda a prevenção que você tem que tomar 2 doses. Por exemplo, a vacina da gripe, por exemplo, ela é anual, tem que tomar sempre, todo ano. A febre amarela era 2 doses, agora basta 1, né? A cada 10 anos. Isso. Não, agora caiu a segunda dose. Não sei, então. Era a cada 10 anos. Era a cada 10 anos, agora não precisa mais tomar 2 doses. Vai evoluindo, o entendimento, as pesquisas, a qualidade da vacina. HPV, 2 doses. Não tem conversa. Tem que tomar 2 doses. HPV. Dengue, chikungunya, não sei mais o que. Essas aí depende do vírus que está circulando e tal. Sim, uma depende. Só. Cada vacina tem o seu esquema. Isso. O que o Rodolfo ia falar? Eu queria reforçar, porque o Carlos César Albuquerque de Almeida pergunta se meninos de 11 anos estão liberados no SUS. E não, meninos que estão liberados aí na vacinação da meninos rede. Ou meninas? Que meninos. Não, meninos está liberado 12 e 13, 12 né? e 13 anos agora. Então, eu queria repetir isso, entendeu, Boechat? Para que as pessoas possam saber. Quem pode estar contemplado nisso? O público-alvo é meninas de 9 a 14 anos. Meninas de 9 a 14 anos. Meninos de 12 e 13 anos. Ou quem tem HIV, de 9 a 26 anos de idade, porque é imunodeprimido. Então, HIV, quem tem HIV, é soro positivo que se fala, doutor? Pode ser, depende. Às vezes vive com o HIV, né? Porque hoje em dia a pessoa pode portar o HIV e estar totalmente sem carga viral, com carga viral negativa. Então essa pessoa está normal, está vivendo. Então, vamos lá. Quem vive com HIV de 9 a 26 anos. Quem tem de 9 a 14 anos, meninas, tem que ir lá vacinar. Tomar a segunda dose, se tomou a primeira. Aí, se não tiver tomado a segunda, então é de uma burrice que chega a doer o dente. E de 12 e 13 anos, se for meninos. Agora, doutor, quem tiver condições de se vacinar contra o HPV, sendo de outra faixa etária, homens e mulheres, deve fazê-lo e onde? Deve fazer. Urgente, Boechat. É um tipo da vacina segura, altamente segura e altamente eficaz para toda a faixa de idade, e mesmo para quem já teve, eu recebo muito paciente que já teve, eu tive um HPV aos 20 anos e agora eu estou aos 30, a vacina vai ter benefício para essa pessoa que teve, eu vou até dizer mais, até pessoas, por exemplo, um caso recente, um menino de 6 anos de idade, uma juíza me procurou, ele tem uma papilomatose de traqueia, Boechat. Ele tem traqueostomia e vive com aqueles condilomas na boca, ele provavelmente pegou aquilo no canal de parto da mãe, e hoje está no abrigo no Rio de Janeiro. E essa criança e esses adultos também, com papilomatose respiratória recorrente, que é uma papilomatose que dá na boca, você vacinando, Boechat, melhora a recidiva, diminui a recidiva. Então esse menino, por exemplo, nós já fizemos 2 doses,
essa procuradora me ligou e eu pedi para que fosse lá no serviço de DST, porque a gente tem algumas doses de pesquisa, e conversamos com outros colegas, porque é uma criança muito nova, 6 anos de idade. Pois bem, no outro dia me mandaram a foto dessa criança, já rindo, brincando no abrigo, porque melhora mesmo em quem já teve a doença e tem a doença. Você não pode dar a vacina pensando que é tratamento. Você vai dar vacina para prevenção de uma segunda reinfecção. Claro. Bom, até isso é importante. Então quem eu tomou vou a primeira dose, toma a segunda. Quem não tomou, qualquer faixa etária, que procure um médico, e o médico receita, e aí vai fazendo uma clínica de vacinação. Uma clínica particular. Bom, então, só fazer aqui um apelo, mais uma vez, ao papai e à mamãe, meninas de 9 a 14 anos, meninos 12 e 13 anos, as vacinas contra o HPV estão na rede pública. Vá fazer, leve, se tiver tomado a primeira dose, leve para a segunda, se não tiver tomado nenhuma, leve a primeira e não deixe de voltar para dar a segunda no prazo determinado. Fazer um apelo aqui aos secretários de Educação e de Saúde, entendeu? Olha aqui, as escolas, vamos nos mobilizar aí, vamos desperdiçar lotes da vacina agora em junho e em agosto, não é, doutor Romero? Tocou, você agora foi, como diz outro cirúrgico, foi no ponto. A escola saiu do trabalho, a escola que tão bem fez o trabalho no primeiro momento, no segundo momento agora, ela abandonou, não quis se meter, e é importante que a Secretaria de Saúde converse com a Secretaria de Educação. Eu vou te dar um exemplo. Em Niterói, nós conseguimos falar com a Secretaria de Educação, já montou um esquema, já começa agora, essa semana que vem, a fazer um trabalho com os professores, com os diretores, para falar, para colocar uma carta. Já fizeram uma carta, olha que coisa bacana, fizeram uma carta para mandar para os pais. Mesmo que a Secretaria de Saúde não vá na escola vacinar, que também não é uma coisa tão simples assim não, precisa de um trabalho mais elaborado, tem que deixar o posto, não é uma coisa tão simples. Mas que a escola entre, que os pais, que os professores entrem, e também até os médicos que estão atendendo no posto, falar, lembrar quando atender a pessoa que tem a criança, falar também. Então, a imprensa pode ser ministrada, a vacina da HPV pode ser ministrada simultaneamente a outras, é preciso dar um prazo? Sim. Tem problema nenhum. Sim. Você vai lá tomar a vacina da gripe, ou da febre amarela. Tomar a vacina da febre amarela. Tá. Olha, câncer de colo do útero, atenção mamãe e papai, atenção meninas. Câncer de colo do útero, são mais de 16 mil casos novos por ano no Brasil. 16 mil casos, mais de 16 mil por ano. Com pelo menos 4 mil mortes anual. 4 mil mortes anual. E aí se diz, isso é coisa de menina, é coisa mulher que tem que tomar. Não. O HPV provoca lesões no pênis, amputação. 1.000 pênis são amputados por ano no Brasil. 1.000 pênis amputados por ano. Você imagina você não tomar conta do seu menino e ele tá aí, tá solto, daqui a pouco contrai um bicho desse e amputar o menino. Você imaginou? Então, enfim, se mexam, não deixem a peteca cair. Em junho vence a primeira dose aí, que vai ter que ser descartada por falta de gente para tomar a dose. Uma loucura depois da campanha que foi feita, da luta que foi feita. Vão jogar vacina no lixo, porque não tem gente indo lá cumprir o dever de tomar a vacina contra o HPV, tá certo? Se informe direitinho. Atenção, secretários de saúde, secretários de educação, diretoras de escola. A quem tem que se recorrer para fazer ações de vacinação, o doutor Romero? A Secretaria Municipal? De A a B, né? A vacina já está no posto, já não é mais uma campanha, ela já está implementada na rotina. Então, a vacina tem no posto, tem que levar a criança lá, ou então a pessoa que tem alguma doença imunossupressiva, o HIV é uma delas, mas lúpus, outras pessoas também podem tomar, procurar o serviço público que tem a vacina.
os professores, né, as escolas, a família está fazendo isso, os clubes de serviço poderiam entrar. Eu fico imaginando o Rotary, o Lion, a maçonaria entrando nessa luta, eles que têm uma linha muito grande, eles atravessam... Mas se ele fizer isso, a secretaria coloca um posto de vacinação lá dentro do clube, por exemplo? Não, normalmente não, né? Não. Porque normalmente é um dos grandes problemas que a Secretaria de Saúde tem em alguns municípios, não todos, é tirar a equipe do posto para ir a cada escola. Então esse engajamento seria mais no sentido de mobilizar as pessoas para irem aos postos, para irem aos postos, okay. Sim. Muito bem. E num grande planejamento, Boixá, e aí a gente tem que ter um grande planejamento, é a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, num bom planejamento. Em uma determinada semana se programa escola em Niterói, Joaquim Távora, o posto perto que atende, vai lá num dia tal e vacina. Na outra semana, vamos no Aurelino Leal, em Niterói. Estou falando aqui os nomes dos colégios. Aí vai na escola Aurelino Leal, marca numa escola particular, Salesiano, Abel, ou então, os pais, os professores, fazem com que as crianças vá ao posto. Isso. Porque muitas das vezes uma criança que estuda em tempo integral, ele tem um problema. Ele tem um problema. Eu antes de ontem, no dia D, que eu fui aqui tomar a minha vacina da gripe, eu fiquei pensando assim, depois que eu falar, porque eu já sabia, né, a gente já tinha falado alguma coisa que iria ter essa entrevista nesse final de semana, eu pensei, por que não a gente lançar um sábado também, um dia D aqui, antes do dia 16 de junho. Fica aqui um desafio, Bechá, para todos nós, principalmente para a Secretaria de Saúde. Boa ideia. Pelo dia 10, pelo dia 6, pelo dia 8, um sábado desse, abre-se o posto para vacinar as crianças. Uma vez por ano a gente pode fazer isso. Tá. Bom, só para curtinha, doutor, essa perda de validade de vacina que está acontecendo aqui no Rio, Niterói no caso, o senhor imagina que possa estar se repetindo nacionalmente? No Brasil todo? Claro, Okay. claro. Bom, eu vou levantar esse assunto. Hoje o Jornal da Band tem reportagem a respeito. Você, se quiser acompanhar, vai nos dar muito prazer. Doutor Romero, muito obrigado. Doutor Mauro Romero, diretor do departamento, chefe do departamento do setor de doenças sexualmente transmissíveis da Universidade Federal Fluminense, por mais essa entrevista. Um grande abraço e até a próxima, doutor. Um beijo, obrigado por tudo. Tchau, obrigado. Vamos nessa.